Então, hoje mais um podcast Lucro Rosa, com uma história linda de superação. Gente, eu tô emocionada, né, Dani? Vamos fazer a apresentação, Dani? Sim, vamos sim. Nós estamos aqui hoje com a presença da Luciana Lima. Ela é empresária, escritora e palestrante. Uma pessoa maravilhosa, vocês vão conhecer a história. Não tem como não se emocionar. Lu, muito obrigada pela tua presença. Eu quero já te entregar aqui os produtos do nosso patrocinador. Ai, que maravilhoso! Olha isso, maravilhoso. Eu estou toda de I can, viu, gente? Muito bom. Bem-vinda, Lu. Meninas, obrigada, bom dia. Posso colocar aqui? Claro. É um prazer, obrigada. Chegar aqui já com presente, né? Maravilhoso. Não, recebemos também um chocolate. É verdade. Muito bom. Estou muito feliz, né? Por essa oportunidade, por esse dia, por estarmos aqui com queridas como vocês. E eu tenho certeza que será uma manhã, um dia muito maravilhoso. E nós estamos aqui felizes, sorrindo, mas é que é uma história, gente, que é uma história triste, mas ao mesmo tempo ela mostra o que é a vida, né? É o caminho, é a vida. Então a gente está aqui com a Lu para falar sobre superação, porque a história, primeiro que é do seu livro, né, Lu? Isso mesmo. Deu início com isso tudo, com a tragédia, né? Porque realmente é uma tragédia. Nós que somos mães, agora estou melhor, já me recompus, mas a gente se emociona muito com a sua história de perder um filho, né? O seu único filho. E você disso, como fala, né? Do suco de limão, a gente faz uma limonada. E você, pelo que eu entendi, você conseguiu superar, passou por todas as dores, né? É um processo. E a gente queria que você falasse um pouquinho do seu livro também, que tudo isso está no livro, não é isso? Isso mesmo. E como que tudo começou? Vamos lá. Eu falo que tem coisas que a gente não escolhe, né? Eu falo que a vida nos presenteia com algumas coisas, como você falou, né? Eu digo assim, é muito fácil quando as coisas estão indo tudo muito perfeito, né? E então é muito fácil a gente agradecer a Deus, é muito fácil a gente estar feliz, é muito fácil a gente superar tudo, porque as coisas estão indo dentro do meu controle, né? E quando, de repente, num decorrer da sua vida, as coisas saem um pouco do controle, a gente, né, não tem mais esse poder, isso nos leva, eu falo que tem dois caminhos, ou te leva a impulsionar e você seguir, ou você entrega os pontos e você vai, muitas vezes até entregar para uma depressão, né, seja o que for. E, na verdade, em 2018, mais ou menos 17, né, eu tenho um único filho, o Vinícius, na época 24 anos. O Vinícius sempre foi um menino maravilhoso, né, formado em Direito, um menino, assim, muito temente, muito educado, e algumas situações da vida, que eu não vou falar tudo, porque do livro, né, claro, tem que depois comprar o livro, mas eu vou dar alguns spoilers. E em algum momento na vida, ele acabou indo para alguns caminhos que não foram tão bons. E eu digo também, a vida é feita de escolhas, né, para todos nós. E consequências. E consequências, exatamente. A gente pode escolher, mas também a gente precisa arcar com essas consequências. E nós, como mães, né, muitas vezes a gente acha que a gente tem esse controle, né? Quando pequeno, sim, quando criança, sim. Mas chega um certo momento, assim como nós, temos as nossas escolhas. E pagamos o preço por isso também, positivas. Eu achei interessante quando você falou do controle, né? A gente acha que a gente se sente confortável quando nós estamos no controle. E não é bem assim a vida, né? Não é bem assim. Até aproveitando esse gancho, falar um pouco quando a gente teve a Covid nos mostrou isso. Né? Eu posso, eu faço, eu compro, e de repente mudou tudo. Mudou tudo. E aí não tinha a ver com dinheiro, não tinha a ver com profissão, não tinha a ver com... Não, tinha a ver com que não tinha o que fazer. E perdemos totalmente o controle em todos os sentidos, né? E muitas pessoas, você pode observar, que reagiram a isso e, olha, estão voando. A esperança, né? A gente tem a esperança. A esperança. A esperança é que nos dá essa vontade de recomeçar, de reconstruir. Sim. De tudo, né? Sim. Mas eu digo assim, quantas pessoas acabaram o quê? Não conseguem, né? Quando se viram preso num lugar e perderam o controle, muitas vezes não suportaram isso. Então, é sobre isso. E aí eu comecei, então, vivi nesse processo com o Vinícius, e aí o Vinícius, na verdade, ele foi acometido por uma enfermidade, né? E foi algo, assim, muito rápido, e foi acometido por uma pancreatite, e nós passamos um processo de 82 dias dentro de uma UTI. 82? 82 dias foi dentro de uma UTI. Pancreatite? Pancreatite. Então?
E o processo de 82 dias na UTI também está no livro, cada processo, cada profundidade, cada dor e superação, porque ali também eu fui entendendo que eu precisava também ser uma esperança, ser uma força, porque não era só a minha dor, existiam várias dores ali. E quando ele entrou no hospital, você tinha, sei lá, um pensamento que isso poderia acontecer? Nunca. Tanto é que um dia eu falei assim, bom, eu tinha uma preocupação também, os enfermos, eles estão sendo cuidados, tem médicos e tudo mais. Os familiares que vão lá para aquela sala antes de entrar para a UTI, eu falo que ali é uma tensão absurda, porque você tem que aguardar ali todo mundo, aí esperar chamar o nome para cada paciente. E aí um dia eu fui tocada de falar assim, poxa, eu preciso trazer uma palavra de esperança para esses familiares. E eu lembro que eu peguei um versículo e disse assim, olha, eu comentei com eles, eu disse assim, eu queria compartilhar com vocês que não é fácil esse momento nosso de espera até nós irmos ver o nosso ente querido. E eu quero dizer assim, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu lembro que uma pessoa, que eu não lembro quem era, levantou e disse assim, olha, mas você sabe que nem todos serão curados. E eu no meu coração, não falei, mas pensei, o meu filho vai. O meu... Pode ser o seu. Você já tinha, então, essa familiaridade com a fé? Você já tinha, já seguia? Sim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Uhum. Até porque, como eu falei, a minha história, eu fui mãe muito cedo, né? Então, assim, eu sou a única menina de 3 filhos. Então, eu tenho um irmão mais velho e um mais novo. Sempre fui a princesa da casa, a bebelô. De repente, essa princesa engravida aos 16 anos. Então, já começa aí a minha história de frustrar os meus pais, de não ser mais essa pessoa que as pessoas admiravam, porque, nossa, era a única menina, poxa, que decepção para a família. Na verdade, decepção porque a gente também quer ter o controle disso, né? Isso. Porque a gente acha que tem que casar primeiro. Tem as regras, né? Que a Da sociedade impõe. Totalmente. Minha mãe... Você quebrou algumas delas. Isso. Então, minha mãe era uma família de 5 irmãs. Todas casaram certinho, bonitinho e tal. Eu sou, da parte da minha mãe, a neta mais velha. Tipo, que exemplo que você deu, né? Sim. Então, já começa uma história voltada a isso. Então, eu, graças a Deus, né, eu sempre fui impulsionada. E meus pais levavam a gente sempre à igreja, sempre da Bíblia. Então, os processos da minha vida, eu fui encontrando em Deus esse refúgio. E eu fui entendendo que nele havia uma esperança. Que se eu olhasse para minha vida, para minha história, para minhas dores, eu ia falar, poxa, não tenho. E ele já estava te estruturando, porque ele já sabia o meu o que ia acontecer. É isso. Então ele já estava plantando você com uma estrutura firmada nele, porque ele sabia o que você ia passar. Mas você não entendia isso. Imagina. Você não tinha esse entendimento. Tanto é que eu trabalhava na época numa empresa. E tinha uma amiga, que na época a filha dela tinha uma média de uns 6 meses, e o dia para ela voltar de férias, ela não voltou. Olha os processos que a gente... Isso nem sei dizer quantos anos. E aí eu entrei em contato com ela e ela disse assim, olha, minha filha foi internada, entrou um vírus no coração dela, de uma gripe, e ela está internada. E naquele momento eu falei, gente, como pode? E eu entrei nela, assim, nesse processo com ela, no sentido de oração, de fé, e eu ia no hospital, e acompanhava a evolução da Júlia ali naquele leito, ela ficou 1 ano internada. Nossa. 1 ano internada. E você vê, eu já passei um processo de leito. E ela ficou bem? Ficou bem. A Júlia saiu e teve uma vida, teoricamente, perfeita, né? Apesar de ser transplantada. Mas eu digo assim, já estava sendo lapidada, sem eu saber inconscientemente, para processos de dor, né? Da mãe, né? De ver essa esperança de milagres. Quantas vezes ela me ligava e dizia, olha, o médico disse que é pra gente se despedir da Júlia, que hoje a Júlia não vai sobreviver. Nossa, e ela sobreviveu. E nós íamos lá, e Deus fez eu participar dessa fé, desse milagre. A Júlia, tanto é que o nome dela era Júlia Vitória, porque a Júlia era um milagre. E eu pude contemplar, dizer assim, orar, e a gente clamar, e no dia seguinte, a Júlia estava lá. E aquilo foi enchendo o meu coração de fé, de paz, de entender que é possível, em Deus é possível. Então, para mim, o Vinícius o meu filho seria este milagre, né? Tanto é que eu comecei a fazer um dossiê nos processos desses 82 dias na UTI, e eu dizia, Vini, quando você sair daqui, a gente vai sair e nós vamos
palestrar para jovens, para adolescentes, para todo mundo, para dizer da superação, do que Deus fez na sua vida, fotos, eles, né, escrevendo. Então, isso para mim era muito certo. Era uma certeza. Não tinha dúvida. Que ele ia superar. Eu entendia que para você até a doença pancreatite não seria tão grave quanto a outra que ela foi curada. Exatamente. Imagina, um transplante de coração, né, dentro de uma pancreatite, o Vinícius, um menino muito forte, sempre fez esporte e tudo mais. Tanto é que os médicos dizem que os 82 dias do Vinícius já é um milagre de ele ter superado, porque essa doença, a média é 15 dias, geralmente, se não vem a cura, vai para óbito. Ele tinha alguma pedra? Não, nunca soubemos. Não, é porque eu tive que operar, falar porque o médico falou, olha, você tem que tirar a tua pedra na vesícula. Sim. Porque ela é minúscula, e se você não fizer essa operação com urgência, essa mini pedra vai para o pâncreas e vai dar um pancreatite. Então, você tem que operar hoje. E eu fui para fazer um exame de rotina. E aí, detectaram essa pedra. Na hora, eu já fiquei lá. Porque falou que é gravíssimo. Essa doença. É gravíssimo. Olha, assim, o Vinícius, acreditam que ele tinha uma predisposição. O Vinícius nunca tinha tido contato com bebida, com cigarro, nada. Depois, um certo momento, que vai estar no livro, eu falo em que momento que é, ele acaba indo para experimentar a bebida. Então, os médicos dizem, isso é uma coisa assim, de antes de acontecer, um ano e pouco. Não é que ele teve um processo de alcoolismo, não foi nada disso, tipo, foi muito pouco tempo. Então, os médicos dizem que pode ser que ele tinha uma predisposição e que o álcool pode ter desencadeou. Não sei. Eu falo que tem respostas que a gente não... Organismo é organismo, né? Mas quantas pessoas não são alcoólatras? Meu pai foi uma pessoa alcoólatra, né? Ô Lu, desses 82 dias, ele ficou quanto tempo acordado, consciente? Ficou até que bastante. Eu posso dizer que ele teve uma primeira intubação, né? Que eu não sei se estão preparados, se vocês quiserem, eu posso contar essa primeira, que foi algo bem forte. Mas ele depois teve um processo de uma cirurgia que ele fez, depois voltou de novo entubado. Essa primeira intubação ele ficou 15 dias. Depois ele ficou uns 3, 4 dias. Depois desse processo todo, teoricamente, ele ficou acordado, né? E eu falo que essa é uma parte bem forte que tá no livro, que fui fazer uma visita, ele tá aparentemente bem, logo que iniciou o processo dele de dar pancreatite. Os médicos sempre disseram que era grave. Só que o fato de ele ser jovem, né, e novo e forte, tinha uma expectativa grande. Tanto é que quando ele foi internado, ele já foi pra UTI. O Vinícius nunca saiu da UTI. Ele ficou 82 dias na UTI. Não foi pro quarto, voltou. Não foi. E um dia eu chego pra visita e a médica diz que queria conversar comigo. Tava eu e minha mãe. E aí eu falo que, assim, quando começam a chamar, né, parente de fulano, pode entrar, ciclano, pode entrar. Aí diz, do Vinícius, aguarda um momento. Eu falo que aquele momento parece que é uma eternidade, parece que, né, você passa um filme na sua cabeça porque você não sabe o que é. E aí a médica disse, queria conversar comigo e disse assim, olha, mãe, é o seguinte, o Vinícius precisa ser entubado. Porque ele está tomando os remédios e não está fazendo o efeito necessário que ele precisa. E você precisa nos ajudar a convencer ele de ser entubado. Nossa. E eu disse assim, meu Deus, como que eu vou convencer o meu filho, né, de ser entubado? Eu lembro que eu fui para um quartinho que tinha, assim, chorei, orei, falei, Senhor, me ajuda, como que eu vou fazer isso, meu Deus? Aí me recompus, respirei, cheguei no quarto. Cheguei na UTI e ele disse assim, mãe, olha, presta atenção, o médico veio aqui, porque vai querer, que parece que tem que me entubar, eu não quero esse negócio não, viu? E tal, eu deixei ele falar, falou, aí eu disse assim pra ele, olha, vamos conversar. Primeiro que nós servimos a um Deus que nós cremos que é um Deus fiel. Segundo, você é meu filho, né? A gente nunca, tipo assim, a gente não vai ser covarde, né? A gente precisa ser forte. Então, assim, mas como que vai ser? Eu disse, então, Jesus, eu falava, como que vai ser? Aí eu dizia assim, olha, vai ser bem tranquilo. Você vai tomar um remedinho, você não vai sentir nada. E você vai dormir. O mais difícil vai ser um pouquinho pra mãe, porque eu vou chegar aqui, né, vou ver você dentro, né, com os aparelhos, mas você não vai sentir nada. Aí ele, tá, mas quanto tempo? E eu, olha, vai ser muito rápido.
vai ser muito rápido. E a gente tinha, na época, um casamento até de um amigo, né, dele e tudo. Você acha que vai dar tempo de ir no casamento? Eu falei, vai dar tempo, vamos crer, vai conseguir. Ele tinha esperança também, né? Aí ele disse, então tá bom. Aí eu falei, então eu vou ligar pra sua avó, pros avós, pro seu pai, pra sua namorada, você vai conversar com eles, tá? Ok. Aí liguei pra eles, disse, olha, vai acontecer esse processo, vocês vão ter que ser forte, palavra de esperança, depois a gente sabe, mas aqui não. Aí conversou com um, conversou com o outro, né, se despediu e tal. Aí fui, abracei ele. Difícil, né? E aí saí dali, né, não vi, era um remédio e tal. E aí eu digo que quando eu saí daquele lugar, e eu tava ali na Dutra, que era em Guarulhos, que eu tava internado, e eu disse que eu parei o carro, olhei pro céu, meu, ali, acho que eu falei que eu não chorava, eu ruivava. E aí, no dia seguinte, eu cheguei na visita, e aí foi um processo de 14 dias, porque ele tinha 14 dias para reagir a dessa primeira intubação, porque aí ele dormindo ia desacelerar, né, a adrenalina dele, e ia fazer mais sentido o tratamento, essa a expectativa. Então tinha 15 dias para reagir o organismo, porque senão eles fazem atráqueo. Então eu chegava ali na visita, e conversava com ele, e orava, e tava ali junto. Só que eram 14 dias para eu vencer aquela guerra. E aproveitando o gancho, dentro do meu livro ele chama Minha Trincheira Florida, porque um filho jamais será esquecido. A trincheira é um lugar de guerra, né? Eu nasci dia 25 de agosto, que é o dia do soldado. E eu digo que a nossa vida é um processo de guerras e lutas. Temos vitórias, sem dúvida, não posso esquecer disso. Mas era isso. Naquele momento eu disse, bom, eu preciso entrar nessa trincheira. Eu preciso me preparar, porque assim, eu preciso estar ali me protegendo ao mesmo tempo, buscando estratégia, arma suficiente para poder vencer essa luta que eu tinha por 14 dias como um soldado pela frente. E essa tua força vinha de Deus? Porque não é normal uma mãe passar, gente, conversar com o filho. Acho que não tem dor pior no para mundo. fazer a intubação, para fazer esse convencimento. E você não estava mais ali sozinha fazia já algum tempo, Muito tempo, não tenho dúvida disso. Tanto é que eu falo, todos os processos, né, eu olho para trás e falo assim, eu não sei como eu passei. Eu não sei. Eu olho e falo assim, humanamente impossível. Não tem como você passar esse processo humanamente. Por isso que eu digo, é importante você, no momento da sua dor, né, no momento da sua luta, né, e eu tenho certeza que hoje tem muita gente assistindo a gente que deve estar passando por um processo de dor, de luto, talvez até de desespero, porque não consegue enxergar uma esperança, uma perspectiva, um caminho, né? A diferença é quem passa com você essa luta. A família é importante, né? A rede de apoio é importante, os amigos são importantes, mas o primordial de tudo é a sua fé, é em Deus, né? É o Criador de todas as coisas, o que nos dá o fôlego de vida. Então, assim, há esperança. Até mesmo porque se a gente entender que não é este mundo aqui que pertence a nós, quando a gente tiver o entendimento da vida espiritual e que a gente é muito mais do que isso e que aqui é apenas uma passagem, aí com esse entendimento e mais a força, a fé, a gente consegue. É isso. Mas é difícil porque a gente é mãe, a Dani também, eu estou me colocando aqui no seu lugar, o tempo todo só tem uma explicação para isso. É a tua fé e a presença de Deus na sua vida. Exatamente isso. Só isso para te dar toda essa força, porque muita gente, por muito menos, já sucumbe às dificuldades, por muito menos, né? Uma dor da perda de uma mãe. Eu falo da perda da mãe porque a gente sabe que se a gente perde alguém mais velho, né? Os nossos pais, a gente até entende, viveu bastante. É natural, né? É a natureza, a gente acha que foi nos informar que é o ciclo da natureza. Mas agora, quando a gente enterra um filho, é muita história, né? É muita história. Por isso que é interessante que você está reportando aqui pra gente, porque muita gente está precisando dessa tua voz. Né? Inclusive nós estamos aqui, eu já vou ter uma outra perspectiva de vida do que eu vejo daqui para frente,
Porque isso pode acontecer com qualquer um Sim, de nós. E a gente vê tanta gente que tá desesperada Isso. porque tá com alguma dor, mas que dor se compara à sua, né, Lu? É sobre isso. Então, olha que lindo É você sobre falar isso. tudo isso. Que exemplo de vida para Obrigada. todas nós, Para né? todas nós. Para todas nós. Por isso que, deixa eu só terminar o processo da UTI, a gente já vai Sim. voltar, porque é sobre isso. E eu tinha 14 dias, e eu lembro que chegou no 14º dia, ou na verdade um dia antes, um dos médicos que passaram disse, olha, sem chance. Provavelmente ele vai para tráqueo, porque, né, ainda tem processo e tudo mais, mas assim, eu ali firmada na fé e orando. Aí chegou no 14º dia, cheguei na visita, aí a enfermeira disse, hoje você vai ter uma surpresa. E quando eu entrei naquela UTI, eu já entrei correndo, me ajoelhei e o Vinícius tinha saído dos tubos. Tava acordado. Ai, que demais. E ali eu falei, bom, me injetou a minha fé, me trouxe paz, e lógico, teve todo um processo para recuperação, porque foram muitos dias de processo de intubação. E assim, a guerra, eu digo, se você está sendo bombardeado, e a vida hoje é assim. A partir do momento que nós levantamos, né, nós nos colocamos, acordamos e vamos para a nossa luta, né, para o nosso trabalho, constantemente. Porque isso a gente estava dizendo, às vezes é uma palavra lançada de um pai para um filho, de um filho para um pai. Sim. É dentro de um trabalho que muitas vezes, né, tem um abuso, ou não, ou até mesmo a cobrança, que é uma cobrança excessiva. Os relacionamentos, né, que cada vez a gente percebe aí relacionamentos mais difíceis, não só com marido e mulher, mas entre pessoas. Então, quando nós levantamos, nós temos certeza que nós já vamos viver essa guerra, né, esse bombardeio. Mas quando eu fui entendendo esses processos, eu fui entendendo que eu precisava reagir. Eu não poderia entregar na morte junto com, né, eu não posso, poxa, se eu sou uma soldada, se eu tô ali pra lutar, eu preciso ter essa força, porque assim, a gente se faz tão forte em algumas situações, porque eu sou muito boa, e aí você vê umas coisas assim tão pequenas, um exemplo, eu falo isso, a gente às vezes compra uma roupa, tanto de mulher ou uma bolsa, a gente não se acha Poderosa, poderosa, essa bolsa, essa calça, fica, nossa, agora eu vou sair na rua, vou arrasar. E aí vem primeiras situações, como eu falei, uma palavra, sei lá, um problema financeiro, né, uma perda de um emprego, e aquilo me desestrutura de uma forma que parece que, nossa, o meu mundo acabou, não tenho mais esperança, acabou, não tem mais perspectiva, e nós precisamos, né, valorizar quem nós somos, e essa força tem dentro de nós, porque se nós cremos, né, e aqui eu não tô falando de religião, eu falo de um Deus como um pai, gente, quem nos deu o fôlego de vida é Deus, e quem tira é Ele. Então, se ele me deu esse fôlego, é porque nós todos temos um propósito. Nós não fomos formados e criados para acordar, trabalhar, reclamar, né, comer, dormir. Não! Nós temos propósitos muito maiores. Eu digo assim, conectar, Deus conecta, e isso foi um tempo pra gente entender, né? Isso aqui são conexões que permitido por Deus, né? A minha história com relação a Dani, né? O nosso processo que a gente se conhece, agora com você, tem motivos para isso. E nós precisamos parar de viver achando que é tudo aleatório, tudo sem sentido. Não, tem sentidos. Não é possível que é tudo aleatório, né? Não tem. Não, mas tem pessoas que acham que são, né? Pois as pessoas acreditam nisso. E aí fica o diabo o tempo todo na mente. Na verdade, a questão é muito mais espiritual do que física. Essa luta espiritual que a gente tem, que faz a gente acreditar que é o físico, que é lá fora a situação, que o problema está lá fora. Só que não, é dentro da gente. Tudo acontece dentro. Sim. E é essa força que a gente tem que encontrar. É essa força que você encontrou. Isso aí. Né? Que é Deus, que é o Deus. Pai, que é o nosso Criador. E que poucas pessoas ainda acham que tudo... Eu não vou falar que não é questão de religião. Não é. Isso não é religiosidade. Quando a gente fala de fé, é muito além. Não tem nada a ver com as crenças, né, religiosas, porque eu respeito todas. É uma coisa muito mais forte, que é o teu mundo, e que o mundo que você tem dentro de você está conectado com o nosso Criador. É isso aí. Não é? Com certeza. É sobre isso. É quando você começa a tirar o seu olhar de você, né? Então eu falo assim, não é sobre mim. Eu digo que todo o processo que eu passei, e eu fui entendendo que eu precisava colocar a minha história
para outras pessoas poderem, né, ver a perspectiva. E quando eu coloco no livro, eu coloco desde o início de um sonho, de sonhos guardados, inclusive de livros, projetos. Porque assim, eu até brinco, eu falo assim, gente, quando né, Deus colocou isso no meu coração do livro, eu achava que ia ser uma coisa assim, vou escrever um livro, até eu brinco, vou imprimir num Word, umas folhas lá do sulfite, vou paginar, né, vou encadernar e vou dar para algumas pessoas. Só que esse projeto não é meu. Né? O projeto ele é muito maior. É algo que... E quantas pessoas e quantas de nós temos projetos, não só de livros, porque eu tô falando, eu, humanamente, acho que seria a última coisa que eu faria seria escrever um livro. Poderia fazer qualquer outro projeto, né? Fui bailarina, qualquer outra coisa. Menos escritora. Né? Não era isso de mim. Mas eu comecei a entender que, poxa, existe, por que não? E nós nos boicotamos o tempo inteiro. Porque nós guardamos, porque nós não nos achamos capazes. Gente, quando eu comecei nesse projeto e comecei a trabalhar esse projeto, poucas pessoas eu falei sobre esse projeto. Porque eu não me achava capaz. E eu dizia assim, tô escrevendo um livro. Sabe assim? Porque aí eu comecei, aí eu falei assim, gente, peraí, tá errado. Porque se eu estou tendo esse sentimento, é porque eu estou entendendo que sou eu, não é sobre mim. É sobre, né, uma história de superação que eu luto diariamente, não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que a gente pode esquecer, um filho jamais será esquecido, mas é sobre você... transformar. Exatamente, você pegar realmente aquela dor, eu falo que a dor, ela gera cura. E quando eu começo a falar da minha dor, quando eu começo a compartilhar, isso me traz cura. Um dia eu estava fazendo uma palestra entre mulheres e comecei a contar o meu testemunho, comecei a contar a minha história. E no final, eu disse o que tinha acontecido com meu filho. E acabou a palestra, e eu estava no local, e uma mãe veio até mim. E ela disse assim, eu preciso te pedir perdão. Eu disse, é mesmo? Por quê? Eu nem conhecia. Ela falou assim, porque quando você começou a contar a sua história, eu logo imaginei, já sei. O filho dela foi curado, ele deve estar aqui com ela, tá tudo bem. E quando você disse que foi totalmente ao contrário, eu te julguei, me perdoa. E ela contou a história dela, ela tinha um filho que com 15 anos tinha se suicidado. Nossa. E ela tinha mais 2 filhos. E ela disse assim, eu nunca consegui superar. E ali, ela ouvindo o meu testemunho, ela pôde entender que, tipo assim, a vida é possível. E eu disse pra ela, você ainda tem 2 filhos, eu só tinha ele. Eu só tinha um filho, você ainda tem 2. Que precisam muito de você, e você precisa reagir. Porque você tá falando uma coisa, a Dani veio aqui no caminho, ela falou, mas ela é tão alto astral, ela é tão feliz, nem parece, né, que ela passou por toda essa tristeza, essa dor, essa mágoa, e não guardou mágoa. Porque eu conheço algumas mães que perderam também seus filhos, mas tem uma dor, uma tristeza, uma mágoa. Uma aparência triste. Uma aparência triste. Não tem mais aquela vida, né? Porque a gente escuta, depois que a gente perde um filho, não tem mais aquela vida que a gente tinha, é como se tivesse alguém, morreu alguma coisa dentro de mim, né? Isso a gente escuta muito, e eu vejo que você não tem isso, pelo contrário, eu vejo muita vida e muita luz em você, e quando você fala da dor. Você sentiu a dor, claro, né? Não tem como negar, né? Não tem. Mas você fala dela como algo que faz parte da vida. E você conseguiu lidar com isso, com essa parte da sua vida, né? Exatamente. Sabe que logo que aconteceu que o luto do Vinícius, estava no processo de luto, e eu comecei a entender que a dor gera cura, eu comecei a gravar uns vídeos no Facebook. E eu lia versículos da Bíblia, aleatórios, e eu dava palavras de esperança. E é interessante que hoje, se eu olho esses vídeos, o meu semblante é triste. Eu estava no processo de luto. Mas as pessoas me encontravam, até ali na rede social, e diziam, nossa, como eu precisava ouvir essa palavra. Como aquilo me fez bem. Como isso... E aí eu falei, gente, é isso. Porque assim, se eu passar o processo que eu passei, e eu olhar só pra mim, pra minha dor, me entregar, eu vou ver o quanto eu sou egoísta. Porque não dá pra gente viver um processo desse de tanta dor que eu passei e passo, porque eu tenho lembranças, tem momentos que eu falo que eu... Não tem como, que eu falei, o processo do livro foi um processo de 3, 4 anos, gerado com dor, com lágrimas. E eu dizia, não vou continuar o projeto.
Aí eu encontrava com pessoas que diziam, mas eu preciso ouvir sua história, mas eu preciso, eu disse, então é por você, pela sua dor, então eu vou continuar. Que ter contato de novo com tudo aquilo. Tudo, porque eu tinha que ir no detalhe, sabe? E ao mesmo tempo, gente, é algo tão tremendo, porque olha só que interessante. Esse projeto foi 3, 4 anos, e aí, até então, eu achei que isso fosse lançado no Brasil, né? E aí, tive depois a perda da minha mãe e tudo mais, e tive a oportunidade de embora para Portugal. Chego em Portugal e eu digo, não, esse projeto precisa ser terminado. Eu preciso entregar isso, até porque, ao mesmo tempo, isso é um filho, né? Isso também é um legado do meu filho, da minha história, e eu preciso terminar isso. E aí, peguei firme mesmo. Gente, eu tô falando de mais um tempo, já um novo tempo da minha vida, e aí fui passando por... Que não tem, você vai reler, aí você tem que, né, repassar... E fui de novo para aquele lugar de dor, de Getsemane, de choros, de lágrimas compulsivas. Mas aí eu fui vendo o lapidar de Deus na cura de novo. E coisas que eu achava que eu já tinha superado. Olha só. Então, mas aí voltando lá na UTI, que ele saiu da UTI, que você falou, pronto, agora meu filho vai se recuperar, agora vai estar tudo bem. Não. E aí a pancreatite, ela é uma doença de altos e baixos. Então, ele voltou a comer, tem vídeos dele, tenho até hoje gravado, ele andando na UTI, né, de perspectiva, e de repente, a doença volta. E aí, começa o processo de novo, né, teve processos de ir pra cirurgia, de tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar, de altos e baixos, de exames. Teve um dia que eu cheguei lá, ele passando muito mal, e ela dizia, ele precisa fazer uma tomografia. E ele disse que não vai fazer, que ele não tá conseguindo. Eu disse, vai fazer. Deixa eu entrar com ele dentro da sala da máquina. Ela, mas não pode. Eu falei, eu posso, me dá um jeito. Pedi autorização no hospital, me colocaram coletes, porque, né, da radiação. Eu disse pra ele, você vai fazer, você vai dar conta, porque eu vou estar ali com você. Sentei na escadinha, frio, e eu naquele colete, e clamando, Senhor, o Senhor é com a gente. Senhor, ajuda. Deus capacita, abençoa. Então, esses 82 dias foram Deus me lapidando mais, me forjando mais a minha fé, sabe? E, gente, não tinha... A minha arma era o Senhor, né? A minha dependência era e é e sempre será o Senhor. Eu digo, se eu tirar Deus da minha vida, eu não sou nada. Se eu tirar a minha fé em quem eu creio, quem habita em mim, quem me faz ter essa esperança, minha vida não faz sentido, né? Então, então foi uma luta, né? Não vou entrar em mais detalhes porque tá tudo no livro, mas assim, eu falo ali os 82 dias da superação, das lutas, de não vai dar certo, de despedida, né? E aí, teve um dia que eu cheguei na UTI, que aí a questão que eu digo não é nem só pancreatite, a questão é muito tempo de UTI vai desencadeando um monte de outras coisas, né? É o rim, é o remédio que não tá funcionando, é tantas outras coisas. E um dia eu cheguei, ele estava passando por uma hemodiálise, ele estava dentro da máquina fazendo hemodiálise na hora da visita. E ali, quando eu olhei aquilo, porque eu me segurava muito, assim, na visita de ser forte ali, quando eu saía, eu perdi uma média de 15 quilos, né, tipo assim, eu não vivia em prol dessa circunstância. E aí, quando eu saía da UTI, eu desabava. E aí, nesse dia, eu cheguei, ele tava na hemodiálise, meu Deus, acho que é uma das piores cenas que eu posso lembrar da minha vida. É aquela máquina passando pelo corpo dele, aquelas veias saltando, e ali eu desabei na UTI, assim, as enfermeiras me ampararam, eu comecei a chorar, e aí eu desci, liguei pro meu irmão pastor, e eu disse assim, olha, o Vinícius não tá bem. Ele disse, tô indo pra aí. E já tinha acabado a hora de visita, mas por ele ser pastor, ele poderia subir. E aí ele subiu, e eu fiquei lá embaixo esperando. E aí meu irmão desceu, e eu disse assim, e aí? Ele disse assim pra mim, ele é o seu Isaac. E quando ele disse isso pra mim, eu entendi que o Senhor ia recolher o Vinícius. Aí eu entendi. Eu falei, o Senhor, Deus ia recolher. E já era uma fase mais final mesmo dele, sabe? E aí, gente... É a mesma situação, ou você confia ou você confia, sabe? Não tem pra onde correr, não tem o que gritar, não vai resolver, tomar remédios, nunca quis eu falo que assim, eu falo isso no livro, eu não sou nada contra, né, remédios de depressão, não sou contra, mas isso era algo que eu sempre me policiei, porque eu preciso aprender a lutar com as armas que eu tenho, sabe? Eu não posso ver dopada, eu não posso me entregar às circunstâncias, porque uma hora eu vou ter que sair, uma hora eu vou ter que encarar essa realidade, e eu sempre fui essa pessoa, vamos encarar?
ou pro bom ou pro mal, a gente precisa, e vai passar. Uhum. Meu lema sempre foi esse, tudo passa. Passa. Só não tem perspectiva pra morte. Uhum. Morreu, acabou. É. Mas até isso, enquanto há fôlego, enquanto respira, a gente crê. A gente vai atrás, a gente vai pelejar e vai passar, Uhum. e vai dar conta. Quando que você entendeu que você sabia ali que ele ia partir? E quando você conseguiu entender da sua missão? Olha, bem difícil, porque a gente sempre, o que eu falei, enquanto a vida é esperança, né? Então, enquanto você tá vendo ali a pessoa respirar, ainda que ele começou a ficar uma asepsia muito diferente, né? Tem no livro, mostra uma foto dele como ele era e como ele ficou. Então, bem abatido, lembrei um pouco quando meu pai, né, veio a falecer. Então, já comecei, aquilo doía muito meu coração. E aí eu lembro que era uma próxima de faleceu no janeiro, final de janeiro, e eu lembro que eu fui e ele disse assim, mãe, ora comigo, que ele tava com muita falta de ar. E eles falaram assim, olha, não conversa muito, porque ele tá com muita falta de ar. E ele pediu pra orar. E eu orei com ele, e sempre eu ia de a visita da tarde, e a avó dele, o pai, ia a parte da noite, eram duas visitas. E ele dizia, ora comigo, e eu orei naquele dia, mas ele tava com muita falta de ar. Ele tava cogitando se entubar de novo. Né? Então já tinha entubado aquela vez, depois a cirurgia entubou, e aí seria uma terceira vez. E ele já bem magro, já perdeu toda a massa, tava bem ruim. E, gente, assim, começa já tá ferida no corpo, né? E aí já começa aquela... de novo, a gente não pode ser egoísta, porque é aquela situação assim, você quer a pessoa ali, mas a pessoa tá em sofrimento, né? E aí você já começa a não fazer sentido, porque eu falava assim, Deus, o Vinícius sempre foi como eu, muito ativo, muito dinâmico, e eu pensou ele numa cadeira de rodas, por exemplo, para um futuro, né? Eu não sei, então eu dizia pra Deus assim, olha, que seja feita a sua vontade, né? Porque, lógico, eu quero ele aqui, independente, Claro. né? Mas a gente é muito limitado pelo nosso amanhã, do que vai ser. E aí eu lembro que nesse dia a avó dele foi à noite e disse que ele tava com falta de ar e pediu para chamar os médicos. E aí ela foi até a recepção no banheiro e quando voltou ele estava entubado. Então quando a minha visita já tinha sido a despedida, porque depois desse tubo ele não voltou mais, não voltou mais. E aí ele ficou um processo ainda de tubo, depois foi para tráqueo, porque ultrapassou o período, foi para tráqueo, e aí eu já estava entendendo que já era um processo, né, de finalização do que ia acontecer. E não tinha para onde correr. E era interessante porque, e eu também olho para trás e falo, como que eu fazia isso? Como a visita era na parte da tarde, então eu ia pro trabalho de manhã, e ao mesmo tempo eu entendo que talvez foi a minha fuga de ocupar minha mente. Então eu ia pro trabalho, saía do trabalho, ia pra UTI, e depois ia pra casa. Então eu fazia essa rotina por um bom tempo. Tem dias que eu não tinha forças e eu falava, não vou, né? E esse dia eu tava no trabalho. E eu recebi uma ligação dizendo que era pra gente ir pro hospital. E eu disse, só que tinham ligado, quando o Vinícius fez a cirurgia, pediram pra gente ir no hospital para poder falar sobre a cirurgia. Então sempre a perspectiva é um exame, alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo você também fica, né, numa situação. Eu tava em São Paulo e ele internado na UTI em Guarulhos. Liguei pro meu irmão e disse assim, olha, vai pro hospital, eu sei que eles talvez não vão te abrir, mas vão indo pra lá e eu tô indo. Peguei meu marido e a gente foi. E aí quando eu cheguei lá, a enfermeira disse, o pai dele estava lá, e a enfermeira disse que a gente precisava subir. Aí eu disse, deixa o meu irmão subir comigo, né? E aí a gente subiu e ficamos numa antessala lá aguardando. E aí veio a equipe médica, né? E quando eu vi a equipe médica ali, eu tinha entendido, né, que ele não estava mais ali. E aí me abraçaram, me ampararam, e aí eu fui entendendo e falei, bom, acabou. Sofrimento. Muito. Ô Lu, e a questão do livro, como é que surgiu na sua vida? Você que falou, eu preciso escrever um livro, ou alguém chegou pra você e falou, você precisa contar a tua história? Isso. Aí, o que aconteceu? A gente passou esse processo, teve, né, o velório e tudo, passou o processo de luto. E um dia eu estava dirigindo, e eu falei, poxa vida, eu tenho medo, né? Meu filho não vai mais fazer parte da minha rotina, né? Será que um dia eu não posso esquecer que ele existe, assim? E Deus, foi uma voz muito forte no meu coração. Deus falou assim, um filho jamais será esquecido. E eu falei, poxa, é verdade. E eu comecei a entender, né, veio esse projeto de escrever, de falar sobre isso. Porque quando eu encontrava as pessoas na rua, ou em algum momento que tinha a oportunidade de falar alguma coisa de filhos e tudo, e eu contava a minha história,
as pessoas se emocionavam e queria saber mais, e queria entender mais. Eu disse, bom, eu preciso então colocar isso. E eu entendo que o livro, ele é uma forma mais rápida, digamos assim, talvez, de alcançar outras pessoas. E comecei então o projeto do livro. E foi um projeto gerado, eu falo, com muita dor, né? Porque tem um monte de sentimentos. Você tem que ter contato de novo com toda aquela história. Aí tem a questão da cobrança, no sentido assim, que eu me cobrava que tinha que ser, eu preciso fazer logo. Aí eu dizia, não preciso fazer logo. Porque isso também é uma coisa que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Os processos, ele tem tempo, ele tem a hora, ele tem o tempo certo para acontecer. Talvez se eu tivesse lançado esse livro há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, eu nem estaria aqui. E ele não ia ser lançado na Europa. É isso. Então, assim, a gente precisa, às vezes nós achamos que estamos prontos e preparados para viver certas situações. Né? Não só de um livro, como eu falo, de trabalho, de tantas coisas na nossa vida. E voltando um pouquinho para essa questão da preparação, né, que você acabou de falar. Quando que a gente percebe esse amadurecimento, que a gente realmente está preparada? Porque é uma coisa que você fala o tempo todo, Sim. né? Quando que você sentiu isso? Que você estava pronta? Quando você tira um pouco o controle seu, né? E quando você consegue deixar as coisas fluírem de uma forma natural. Qual é a questão nossa hoje? Por que eu vejo que muitas pessoas acabam indo para uma depressão e tudo mais? A gente se cobra muito o tempo inteiro. Então, assim, porque tem que fazer esse livro, como que vai ser essa capa do livro, que dia que vai ser esse livro, porque hoje eu não escrevi o livro, porque tem 2 dias que eu não escrevi o livro, entende? E isso já não é mais uma coisa que vai me trazendo o quê? Um peso, uma cobrança, que não é uma coisa mais gostosa, não é tão boa. E aí, eu começo a entender que o controle tá onde? Em mim. Eu que faço, eu que escrevo, Quando eu entendo que eu falo, não, calma, vai acontecer, não é sobre mim. Então, tem que vir hoje eu estou com vontade de escrever. Legal, então hoje eu vou escrever. E o processo do livro foi interessante. Eu comecei, por exemplo, eu ia viajar. Então, eu tava lá no bloco de notas no celular. E vinha coisas no meu coração. E eu começava, escrevia. Deixava lá. De repente, ficava 2, 3 dias sem escrever. De repente, eu tava lá num consultório aguardando uma consulta. E vinha. E eu começava a escrever situações e tal, e foi. Sabe, foi isso. Então, o livro foi sendo gerado, quando eu falei assim, gente, eu preciso, calma, não é sobre isso. Primeiro, não é sobre mim, é sobre, isso também precisa ser algo que não tem que ser eu, Luciana, humana, dizer. Eu quero que essas palavras sejam realmente, assim, direcionadas por Deus, que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Né? Então, tanto aquilo me trazia de cura, quantas vezes palavras que foram ali lançadas, que eu fui curada durante o livro, como palavras de esperança. E Deus falava no meu coração, e falava, não, é isso, é sobre isso. Então, foi gerado nessa perspectiva de que as pessoas olhassem e leem e dissem assim, cada palavra dizer, poxa, e me veem de igual. Porque as pessoas veem e dizem, eu não sou nada diferente de cada uma de nós somos iguais aqui. Sim. Temos as mesmas dores, as mesmas situações. A forma de como você encara, né, o problema é diferente. É isso. E você conseguiu entender, na verdade, né, que você é um instrumento. Isso. E que você, através disso, dessa dor, que o objetivo do livro é ajudar muitas pessoas. Eu acho que você, com essa voz, vai ajudar muitas mulheres, porque as pessoas estão em tribulação hoje. E a tribulação não é só da dor da perda. É muito mais do que isso, é com elas mesmas. Porque é uma coisa tão mental que a gente cria e que a gente não percebe que a gente está criando. Isso. Não é? Porque o mundo traz um leque de oportunidades, de coisas, e que a gente é tão pequeno, às vezes a gente não consegue alcançar. Não conseguimos, claro que não. Nada é tão fácil. As coisas não são tão fáceis, tudo é muito difícil. Só que as pessoas naquele mundo virtual, acham que as coisas são fáceis. E quando a gente lida com a dificuldade frente a frente, a gente tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? A decisão que você tomou foi sábia. É isso. Exatamente isso. Então, a maior perspectiva minha, o maior desejo é que realmente, né, esse livro, eu tô falando, não fala só de um luto. Esse livro, ele fala sobre vida, sobre esperança, sobre fé, sobre que todos nós passamos por dores de perda de pai, de mãe, de avós, de um animal. Você perdeu também sua mãe perdi meu pai, perdi meu filho, perdi minha avó, depois perdi minha mãe na sequência. Depois passou alguns anos, minha mãe desencadeou um câncer, e aí de novo eu passando por mais um processo, né? E são dores, né, diferentes, mas são dores, são lutos. E que você não se pergunta por que você?
Não. Não? Hoje não mais. Hoje eu entendi para quê, né? Uhum. Eu acho que não cabe por quê, para quê. Então, e o para quê eu entendi, né? Que esse propósito é muito maior. Mas, como eu disse, todos nós temos propósitos, mas eu preciso me colocar no lugar e permitir as coisas acontecerem através da minha vida. Se eu optar em calar, como eu falei, em entregar, não vai acontecer. Eu escolhi dizer, eu vou enfrentar. Mesmo com dor, com lágrima, com momentos de não querer continuar, eu vou porque existem pessoas que precisam. A minha perspectiva maior até não é só a pessoa, como você disse, que passou pelo luto, mas que hoje tem na vida, no cotidiano dela, que a gente possa preparar para se um dia passar, ela já está preparada para encarar de uma forma diferente, né? É sobre esperança mesmo, é sobre fé, gente, não dá pra gente viver essa banalização que nós estamos, como nós falamos, por qualquer coisa, eu não quero mais viver, né? Tem uma frase que eu guardo comigo desde criança, que é assim, eu encontrei essa frase num presídio, dentro de um presídio, fala assim, é preciso conhecer o sofrimento para avaliar a felicidade. Então, isso que a gente passa, né, na nossa vida, é nada mais do que isso. E você sabe que isso tudo me lembra a história da ostra e da pérola. Porque uma ostra que não é ferida, ela não produz pérola. Porque a pérola é exatamente isso. É o resultado de um sofrimento, de uma irritação. E como nós não estamos, né, preparadas para enfrentar isso? Porque a gente está falando agora a tua história, que realmente eu estou muito comovida, extremamente comovida. Estou me segurando aqui para não... Não, eu já fui as lágrimas. Estou me segurando. Mas o que a tua história me mostra é que todos nós a gente tem a obrigação, na verdade, de estar preparados para tudo. Por que a gente acha que tudo tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito? Final feliz, né? Por que a gente acha que com a gente não vai acontecer nada? Por que a gente acha que a gente tem o controle, que a gente tem o controle né? de tudo, que essas coisas estão longe da gente? Que não, né? Isso que às vezes é importante, é isso que você está falando, e que eu estou refletindo, e que eu acredito que muita gente vai refletir daqui para frente, quem escutar aqui o nosso programa, é que a vida, ela é um triz. E a gente não dá conta disso, né? Por que a gente não dá conta? Será que isso também que a gente não dá conta tem pelo distanciamento com uma fé, com Deus, com alguma coisa? Ou isso também deixa a gente se sentir humano, né? Porque quando a gente sai desse âmbito da fé, a gente está muito mais, a gente se torna muito mais humano, muito mais frágil. E isso é uma forma também da gente crescer, porque só com a dor, infelizmente, isso é fato, né? Que a gente só aprende com a dor. E você tinha falado para mim sobre guardar a mágoa, né? Sobre isso também, eu lembrei agora que eu falo assim, que a gente tem a oportunidade de fazer tudo em vida, né, enquanto as pessoas são vivas. Então, se tem algo que eu não tive com o Vinícius, é sentimento de culpa, ou sentimento de que não falei o que eu deveria, ou tudo mais. Então, isso para mim sempre foi muito resolvido, assim como minha mãe. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre sentei, sempre conversei, sempre me expus, sempre falei, né? O fato de eu ter sido mãe muito nova, teve um dia que eu sentei com o Vinícius, falei, olha, eu vou te dizer, não existe curso de pai e mãe. Não existe. A gente aprende com as armas que nós temos, nós amamos com as armas que nós temos. Então, assim, se eu fiz certo ou errado, é o que eu tinha para te oferecer, né? Ainda dá tempo, sempre dá tempo. E com certeza você deu o seu melhor. É isso, né? Sabe? Eu sempre fiz e sempre disse pra ele. Então, meu recado também é para essas pessoas gerais, não só mães e filhos, mas eu vejo que a gente precisa aprender a pedir perdão. Exatamente. O perdão, eu sempre digo, e a Bíblia diz sobre isso, não é uma escolha, é uma obediência, porque Deus nos orienta a perdoar. Então, não é sobre merecimento, não é porque a Dani merece ser perdoada que eu vou perdoar, não. É sobre por eu temer a Deus. Eu vou perdoar a Dani. Cabe a ela, não cabe a mim julgá-la, né? E hoje, quando você fala isso, assim, muitas pessoas estão vivendo o homem, porque vive pra eles, né? O que eu disse, se eu pegasse essa minha dor e guardasse pra mim, eu tava sendo egoísta. E muitos de nós somos egoístas o tempo inteiro.
que nós achamos que é sobre nós. Então, meu humano é o que eu quero, o meu sofrimento. E outra coisa também, quero deixar bem claro aqui, eu sempre tive paura de as pessoas me olharem com um olhar de dó. Sabe, coitada. Eu não sou coitada, sabe? Eu sei a quem eu sirvo, eu sei que eu tenho um propósito. Exatamente. Eu consegui, não por eu, né, mas pela minha fé, entender que essa dor, ela gera cura e serve para ajudar outras pessoas. E se eu tive que passar esse processo para que vidas sejam alcançadas, eis-me aqui. Hoje você Não é um se trata instrumento, isso. Né, Entende? pelo contrário, de coitada, você É não tem isso. nada. Não, mas é que porque as a pessoas É. se vitimizam, Se né? Ai, rejeitam. porque eu sou uma coitada, porque eu perdi meu filho, ai, porque eu fiz isso, Porque porque não tem esse judiação. entendimento. Então, mas a gente precisa reavaliar isso de uma outra forma, né? Nós não somos coitados. O vitimismo é uma falta de entendimento, É é uma uma falta de falta de entendimento. conhecimento, Sim, de autoridade. autoconhecimento. Uhum. Eu acho até que a gente tem, né, a gente do clube aqui, do Grupo Rosa, né, do Lucro Rosa, a gente quer passar isso para as mulheres, para que não se vitimizem. Não tem necessidade de se vitimizar para conseguir alguma coisa. Nós conseguimos ser fortes, nós podemos ser fortes. Isso mesmo. Né? A gente precisa se conhecer, conhecer o nosso interior e saber a fortaleza que nós todos temos. Isso. E isso eu acho que a gente consegue quando a gente tem Deus. Sim. Eu não consigo encontrar outra resposta senão Ele, Isso. senão o Pai. Porque eu já vi pessoas falando, olha, felicidade é uma questão de... É razão, felicidade você que determina se você quer ou não quer. Eu até concordo, eu até posso concordar, mas para você conseguir chegar ao ponto de se sentir feliz o tempo todo, você tem que ter a conexão com Deus, porque só Ele te conforta. Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, é verdade, ele falou assim, olha, o tamanho da sua dor, né? Quem se encaixa nessa dor é Deus. É o único que vai colocar, você vai entrar ali e que vai fazer você sentir esse contentamento. É só em Deus. Porque no homem, em pessoas, todos nós somos falhos. Nunca nós vamos conseguir superar, né, o que Deus pode fazer. Porque, e é o único que conhece o nosso coração no profundo. E outra coisa, nós não precisamos ser mulheres fortes o tempo inteiro. Não tem problema hoje não estar bem e chorar e dizer, me ajuda. Preciso de um abraço, você pode me abraçar? Eu não tô conseguindo lidar com isso, você pode me ensinar? Como que você fez? E isso nós precisamos... E, por exemplo, hoje eu tenho propriedade de dizer porque eu vivi uma história. Então eu posso dizer pra você, olha, se você perdeu seu filho, é possível em Deus você se fortalecer. Sozinha não, mas em Deus sim. Né? E de repente a Dani passou por um outro processo, ela vai dizer, olha, eu passei por isso e é possível. Então nós precisamos o quê? Unir forças, né? Unir, trocar esses testemunhos, essas histórias, né? E chegar e dizer, puxa vida, sério que você passou por isso? E eu tenho falado muito isso ultimamente, como nós precisamos ter mais empatia com o meu próximo. Como que eu tô precisando sentar e ouvir a história do meu próximo? Porque nós olhamos muitas vezes, e eu sempre fui essa pessoa que as pessoas julgavam. Eu até acho que até hoje, no sentido assim, a vida dela é perfeita. Olha lá, nossa, loira, bonita, tem carro, tem coisas materiais. Quando eu sento e conto a minha história, não é possível. É verdade. E quantas pessoas que estão no nosso redor, que vivem situações e que a gente nem imagina. E que nós precisamos ouvir. Ô Lu, pegando o teu gancho que você falou do recado, a gente já está finalizando o nosso podcast. Eu queria que você falasse para todos onde as pessoas te encontram e o seu livro já foi lançado, quando vai ser, como que a gente pode comprar? Bom, vamos lá. A gente está, na verdade, finalizei, né? Eu fechei com uma editora na Europa, em Portugal, né? Esse livro ele vai ser lançado em Portugal, mas também distribuído no Brasil. Então, em breve, né, no meu canal, é Luciana Lima no Instagram. Você pode me procurar. E lá nós vamos deixar, né, os lugares de venda, os lançamentos. Pretendo em breve também lançar aqui no Brasil. Então ele tá já no processo da gráfica. Então em breve, eu não sei se tem aí a capa que a gente poderia colocar. A gente vai mostrar. Então pelo Instagram. Então eu vou pedir para você entrar no Instagram, me chama lá no Instagram, Lima. Luciana Lima. Tá. E aí ali a gente consegue dar maiores informações. Ótimo, tô ansiosa né? para ler. Obrigada, agradeço inclusive os feedbacks, né? Eu acho que isso é muito importante, poder a gente compartilhar as nossas histórias e encorajar. Minha mensagem final é essa. Linda. Eu quero encorajar, né, a cada um de vocês que né, vão ouvir em algum momento esse podcast, vão ter oportunidade de ler o livro. Eu quero te encorajar, né, a você resgatar sonhos, a você perseverar, né, a você buscar dentro de você essa fé que já existe, né, em cada um de nós. Nós só precisamos colocar em prática.
né? Ler a palavra de Deus, né? Estar com pessoas que te façam bem, né? Que te dê palavras também de ajuda, de perspectiva, né? Olha com essa visão. O maior exemplo de dor para nós foi Jesus, né? Pagou aquele preço na cruz. Com a vida dele. Com a vida dele. E o preço de dor para gerar o quê? Vida. Então, a e saber que a mãe dele assistiu tudo, né? Tudo. A dor. É isso. Mas ela tinha uma esperança, que é a vida eterna. E nós temos essa esperança. Aqui vai passar. Então, nós precisamos realmente, né? Não olhar mais para nós, as nossas dores, mas nos enchermos da presença de Deus. Porque quando Ele está aí dentro de mim, quando eu entendo essa fé dentro de mim, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê, né? Lindo. E nós somos um milagre. Eu tenho um autor que me deu uma frase, tá no livro, diz assim, coloca no seu livro, ele colocou assim, eu sou uma referência, pode me usar. Então, meu desafio aqui nesse dia, né, é que todos nós sejamos uma referência para outras pessoas. Amém. Que lindo. Nossa, que demais. Olha, gente, eu estou emocionada, vocês estão vendo meus olhos disfarçando aqui, mas essa mensagem sua foi maravilhosa. Obrigada. Seja muito bem-vinda aqui. Quando for fazer o lançamento aqui no Brasil, estamos aqui, será um prazer recebê-la e trazer o livro aqui pra gente. Certeza. E, gente, como a Dani disse, finalizamos aqui o podcast e quero aí que vocês dêem o like, que vocês nos sigam. A Luciana tá aqui, ela passou as informações dela, vai voltar para Portugal, vocês acompanhem ela lá. E a gente até o próximo podcast aqui com muitas informações bacanas, com muitas mensagens de amor e carinho. E o iCan, que é o nosso aqui, olha, iCan, produtos maravilhosos de beleza, que tá aqui, ó. Se vocês quiserem adquirir o iCan, entra aí no nosso site aí também, tá bom, gente? Um beijo, muito obrigada. Tchau, obrigada, tchau. meninas. Obrigada. Achou? Gente, que emoção. Que lindo, Lu, demais. Na verdade, está sendo repaginado. Instagram, toda essa novidade aí. Mas, gente, eu queria fazer uma oração. Não tem como não agradecer a Deus, porque assim, né?